Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni e essa é a manhã maravilhosa que Deus preparou para nós. Nós estamos numa série de estudos sobre 1 Timóteo, a primeira carta de Paulo a Timóteo, e vamos continuar lendo a palavra de Deus, meditando nos escritos sagrados, aprendendo à luz do Espírito Santo aquilo que Deus quer nos ensinar através dessa linda carta pastoral. É isso que significa a palavra epístola. Epístolas são cartas pastorais, cartas que os apóstolos, os líderes, da igreja primitiva, escreviam para as comunidades locais. E aqui Paulo está ensinando seu filho na fé, Timóteo, a como viver uma vida de um verdadeiro líder espiritual, de um verdadeiro presbítero, de um verdadeiro homem de Deus, uma pessoa de Deus, alguém que será capaz de influenciar a sua geração, causar um impacto positivo na vida das pessoas. E é isso que nós vamos falar pela graça de Deus através desse estudo de Paulo em 1 Timóteo, tá bom? Desde já, dá um joinha, aperta o sininho aí, dá um joinha, aperta no sininho e siga o nosso canal no YouTube, youtube.com/PR Giovanni. PR de pastor, Giovanni é o meu nome, siga o nosso canal e estamos aí desde já. Também aperta no link aqui e compartilha esse link com outras pessoas, a fim de que outras pessoas também possam ser abençoadas. E aqui debaixo no link de descrição tem todas as informações de como você pode contribuir conosco, se conectar conosco, o endereço da igreja e todas as informações acerca do nosso ministério, tá bom? Vamos que vamos então? Nós estamos no versículo 13, primeiro no 12 aqui, só para a gente trazer o contexto. Paulo está dizendo aqui, 1 Timóteo 4,12, nós só vamos ler o 12, vamos explicar a partir do 13. Paulo diz, ninguém despreze a tua mocidade. Por quê? Porque Timóteo era um líder de idade jovem, provavelmente ali 30, 35 anos, era um jovem pastor, um jovem presbítero, um jovem líder cristão, ganho, cuidado e separado para o ministério, ungido e consagrado pelo apóstolo Paulo. Ele está dizendo, ninguém despreze a tua idade, a tua mocidade, a tua juventude. Pelo contrário, seja exemplo dos fiéis. E os fiéis aqui são os crentes, os cristãos, aqueles participantes das comunidades cristãs daquela época. Seja exemplo para os fiéis, seja uma referência, seja influente com a sua vida e com o seu coração, na palavra, no trato, que é no lidar com o outro, no amor, no espírito, na fé e na pureza. São 6 elementos aqui que Paulo nos ensina que nós temos que ser exemplo. Palavra, trato, amor, espírito, fé e pureza. 6 critérios de um verdadeiro líder cristão influente, exemplar, modelo, referência para o rebanho de Jesus. E aí ele continua, o versículo-chave que nós vamos continuar hoje é o 13. Persiste em ler, exortar e ensinar, até que eu vá. Olha só o que Paulo está dizendo. Leia a Bíblia, leia as Sagradas Escrituras, mergulhe na palavra de Deus, persiste. Persistência fala de constância, de algo diário, de algo persistente, perseverante. Será que você tem perseverado na leitura da palavra de Deus? Será que você mergulha nos escritos sagrados? Será que você dedica tempo de qualidade para ouvir a voz de Deus através da Bíblia? Não existe maneira mais segura de nós ouvirmos a voz de Deus, de conhecermos o coração de Deus, de conhecermos a mente de Cristo, do que através da palavra de Deus. Por isso, Paulo exorta o seu filho na fé, persiste, diariamente, cotidianamente, todo tempo, persiste em ler, exorta os irmãos. O que é isso? Puxa a orelha quando necessário for, corrige, oriente, ensine. Olha a capacidade, irmãos, o verdadeiro líder tem a capacidade de mergulhar nas escrituras, de puxar a orelha dos irmãos quando necessário em amor, sempre lembrando que nós temos que falar a verdade em amor, que as pessoas se sintam amadas, cuidadas através da nossa exortação. Não é uma exortação destruidora, mas sim uma exortação, uma admoestação edificante, a fim de tirar aquele que está se extraviando do caminho mau, de trazer de volta aquele que está perdido e, ao mesmo tempo, elevá-lo à posição que Deus tem no seu coração. Ensinando. Nós temos que ter essa capacidade do didaquê, do ensino,
da didática, de ensinar as pessoas de forma coerente, com clareza, com objetividade, com unção, com graça de Deus. Isso é um dom, é uma capacitação de Deus, sabe, irmão? Eu não sabia que eu tinha essa capacidade, mas Deus foi dando, na medida em que eu fui fiel, zeloso, né? Mergulhei nas escrituras, nos escritos de grandes pensadores cristãos, Deus foi dando essa capacidade, essa graça. Na medida em que você vai sendo fiel nas pequenas tarefas que Deus vai te dando, a sua célula, né? Aquela pessoa que você ganhou para Jesus, né? A oportunidade que o pastor te dá para fazer alguma coisa, ministrar alguma coisa, você agarra aquela oportunidade. E por mais que no início você tenha dificuldade, quanto mais você for fazendo, ensinando, principalmente com a sua vida, com o seu exemplo, com o seu modelo de vida, que as pessoas desejem a vida que você tem. Será que nós temos uma vida capaz de inspirar pessoas na fé cristã? Será que a minha vida fala mais alto do que as minhas palavras? E é assim que tem que ser a vida do líder, a vida do cristão. Tem que ser uma vida tão extraordinária que, se necessário for, eu uso as palavras. Mas a minha vida vai falar mais alto do que o meu ensino ou as minhas palavras. E claro que a gente tem que também ter a capacidade de ensinar. É o que Paulo fala, olha, leia, persiste em ler, persiste em exortar, persiste em ensinar, até que eu vá estar com você. Ou seja, enquanto houve a ausência do apóstolo Paulo, Timóteo preencheu essa lacuna. Ele entrou nessa brecha e ali permaneceu como uma ponte de amor, uma ponte de graça em favor de outras pessoas, através da leitura da palavra, da exortação e do ensino coerente com o evangelho de Jesus, com a doutrina de Cristo e com a doutrina apostólica. Aí vem o 14, não despreze o dom que há em ti. Olha só, irmão, o que Deus está falando para nós. Deus tem dado dons e talentos. Alguns são naturais, ou seja, você já nasce com, é chamado de talentos inatos. Você já nasce a priori, antes, desde o nascimento, você já aparece aqueles dons e talentos na sua vida. Ou então, você vai desenvolvendo dons e talentos de forma sobrenatural, quando é uma graça, é uma unção específica de Deus. Deus vai te capacitando na medida em que você serve o corpo de Cristo, serve as igrejas, as comunidades, as lideranças, as pessoas. Deus vai derramando graça sobre graça, de glória em glória, de fé em fé. Deus vai despertando dons e talentos para a glória de Deus. Não é para a glória do eu, não é para me achar sobre os outros, não é para me aparecer, não é para mim se ensoberbecer, né? Ficar orgulhoso, soberbo, arrogante, pisando em cima dos outros, maltratando as pessoas. Não! Não despreze o dom que há em ti. Aquilo que Deus derramou sobre a sua vida é um grande encargo, é uma grande responsabilidade. Não despreze, utilize, frutifique, seja uma bênção. E aí ele continua dizendo, não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia. Olha só que coisa linda, a palavra profética foi liberada e ela se encarnou, né? Foi vivificada na vida de Timóteo, com a imposição das mãos do presbitério. Aqui nós já vemos uma consagração pastoral, né? Então, olha só o que houve. Um dom derramado por Deus, um carisma, uma graça recebida, uma unção específica, que veio anteriormente através de uma palavra profética. A palavra foi na frente, no mundo espiritual já havia sido liberado, no coração de Deus já existia esse dom da presidência, esse dom do presbitério, esse dom pastoral sobre a vida de Timóteo, mas também houve o reconhecimento da igreja local e o reconhecimento pela liderança pastoral, que no caso aqui provavelmente foram os líderes daquela comunidade e com certeza o apóstolo Paulo, que era o pai na fé de Timóteo. Houve uma imposição de mãos, é o que acontece na consagração de um pastor. Vários outros pastores reconhecem aquele obreiro, aquele evangelista, aquele presbítero, aquele missionário, como um pastor, como um líder espiritual, como um presbítero,
né? Pastor, presbítero, bispo, são palavras similares. Tem as suas diferençazinhas, as suas nuances, mas geralmente está falando a mesma coisa. Presbítero, pastor, né? Bispo daí já é algo talvez um pouquinho maior, um coordenador de várias igrejas numa determinada localidade, e apóstolo é aquele que abre obras, abre trabalhos, abre frentes missionárias, abre e implanta várias igrejas, várias comunidades, assim como foi o apóstolo Paulo. Tudo isso sobre imposição das mãos do presbitério. Assim como Paulo e Barnabé foram enviados pela igreja de Antioquia, uma igreja missionária, debaixo do Espírito Santo, eles foram enviados entre os gentios, né, para abrirem essas novas obras, essas novas frentes de trabalho. Paulo também havia recebido a imposição de mãos dos apóstolos lá em Jerusalém, né? Barnabé apresenta Paulo para os irmãos em Jerusalém, aquele que outrora tinha sido o perseguidor da igreja, agora se tornaram um apóstolo de Cristo entre os gentios. Então, não despreze o dom que há em ti, desperte, frutifique, cresça, floresça no Senhor. Lembra das palavras proféticas que foram liberadas sobre a tua vida. Receba no determinado momento de Deus, propício de Deus, quando for e acontecer a imposição das mãos pelo presbitério, o reconhecimento público da construção de Deus ao longo da sua vida, e seja um líder, uma líder, seja mulher, seja homem, segundo o coração de Deus. Alguém que mergulha nas Escrituras, que exorta em amor as pessoas e que ensina o Evangelho de Jesus Cristo, a doutrina apostólica. Amém? 2 versículos extraordinários, com muita verdade, muita bênção de Deus para as nossas vidas. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Pega esse link, compartilhe com outras pessoas. Aqui debaixo tem todas as informações de como você pode contribuir com o nosso ministério. Também tem horário do culto, todas as informações da nossa igreja. Vem estar conosco, quarta-feira às 20 horas. E no domingo agora, às 9 horas e às 19 horas, pastor Irã Góes de Campo Mourão estará conosco. Um grande abraço, amém e amém.